Fala, Rogério, tudo bem aí? Fala aí, Rafael. Tudo jóia e você? Legal. Cara, antes da gente iniciar aqui o nosso Hangout, vamos falar. Me fala um pouquinho aí sobre quem é você, qual é a sua trajetória. Dá uma breve explanação para a gente aqui. Legal. Eu sou Rogério Castro, né? Sou CEO aqui da Dplay Sistemas e tô na ativa aí já há algum tempinho, né? Trabalhei em algumas empresas aí em TI, né? Sempre na área de TI. Trabalhei com hardware, assistência técnica, redes, né? Um pouco de desenvolvimento, né? E de 1999, eu abri minha primeira empresa, então ano que vem vai fazer 20 anos aí que a gente está empreendendo, né? O começo era mais focado em assistência técnica e redes, né? Até eu comecei a sentir um pouco de dificuldade na gestão das minhas empresas, né? Eu vi que o meu conhecimento técnico estava achava que eu sabia tudo, mas a dificuldade era na gestão, né? Daí, a partir de 2002, eu comecei a dar um foco na gestão e comecei a desenvolver um sistema para minha própria empresa, na parte de focando na gestão empresarial, né? E daí, a partir daí, nós começamos a desenvolver sistemas de gestão, né? 2002 para frente. Porque também eu senti que o software que eu usava, o mercado tinha softwares de pacotinho, aquele software de prateleira, contas a pagar, receber, ou um software muito caro, que era um RP muito grande, grande porte, que o pequeno empresário não tinha capacidade de ter, né? Daí eu foquei nesse nicho aí, né? Então, hoje a gente ajuda empresas a melhorarem seus processos, a aumentarem seus lucros, né? Através da implantação de soluções ERP, de sistemas de gestão, né? Com a parte técnica, mas a gente está um foco bem na gestão empresarial. Então, é isso. Estamos aí há 20 anos, praticamente 20 anos, né? Entregando um pouco a idade aí, mas nessa luta aí, do dia a dia da empresa no Brasil. Legal, legal. A gente se depara muito com essa questão de gestão, né? E quando a gente pensa numa empresa de software e sistemas, a gente não pensa muito aí, vou falar de gestão e de sistemas. Porém, é uma coisa que ela acaba sendo consequência da outra. E muitas vezes não é pauta. A gente pensa em contratar um sistema para ter informação ou gerenciamento básico. Mas como você vê isso? Gestão e sistema basicamente andam completamente juntos, né? Não, eu vejo hoje, né? Hoje eu vejo assim. Antigamente, sim, a maioria dos técnicos de TI, até pessoas que a gente contrata aqui, estagiários e tal, ele tem uma visão míope aí, né? Dentro só de tecnologia, né? E que os usuários aí atrapalham, né? Mas, na verdade, a regra de negócio, o que vai fazer o sistema vender é o que está na gestão, né? Então, o TI deve ser a ferramenta para ajudar as empresas, unindo a tecnologia com a gestão empresarial, né? Eu vejo que a maioria das empresas aí são focadas muito na ferramenta, né? Na ferramenta em si. Qual linguagem de programação? Tem que ser uma linguagem inovadora, tem que ser alguma coisa assim, né? E a regra de negócio fica para depois, né? Hoje, eu falei no começo aí dos softwares de pacotinho, né? Você ia no supermercado e tinha lá contas a pagar e receber, mala direta, né? E eu vejo que o mercado hoje está repetindo isso daí, né? Se você parar para pensar no seu celular aí, se você pegar seu celular, quantos apps aí a gente tem, né? A gente vê um monte de apps surgindo, cada dia um. Eu recebo aqui propostas a gente desenvolve apps também. Eu vejo, cara, tem uma ideia inovadora, eu vou fazer um app e vou arrebentar, né? Então você vê um monte de aplicativo sendo desenvolvido, nenhum integrado, nada com nada, entendeu? Então era aquele negócio lá, as ferramentas de pacotinho, hoje repetindo de novo, é o mesmo ciclo, né? Então, a gente tem um monte de aplicativos, né? E que não traz resultado nenhum para as empresas. Então você pega aí seu celular, quantos aplicativos você instala e não usa mais? Por que você não usa mais? Porque ele não te traz retorno, né? E eu vejo como empresário, o empresário não quer nem saber o que
vai estar rodando, se é um sistema inovador, com a linguagem top, né? Ou se é um sistema lá, às vezes a gente se depara ainda com um Clipper instalado dentro de lojas aí, aquele, né? Quem não conhece, o Clipper é uma linguagem de programação totalmente desatualizada, né? E o cara tá feliz, porque ele tem o processo integrado, ele tem o Clipper dele, gera financeiro, gera estoque, baixa. Então, assim, o que que adianta você ter uma tecnologia avançada, sendo que não te traz um resultado, né? O que o empresário, eu vejo que ele precisa é de uma ferramenta, né, que seja integrada e que dê base para ele tomar decisão, né? Ele precisa ter as informações, relatórios gerenciais, a bússola dele tem que ser isso, né? Então, eu vejo o TI mais a gestão empresarial que é a chave de sucesso mesmo. Porque hoje, assim, nós temos que tomar decisão rápida, né? Hoje o mercado está muito rápido, né? As coisas acontecem rapidamente. Então, eu vejo que o TI é para ajudar nisso. Informações integradas, o empresário não pode perder tempo, ele tem que decidir rápido, porque hoje a concorrência, todo mundo tem acesso à informação, ao conhecimento, né? Então, a gente tem que usar a tecnologia junto com a gestão para o cara ter informação rápida para ele tomar decisão, né? Eu vejo que é isso que a tecnologia tem que dar para o empresário, né? Junto com a regra de negócio, para ele tomar decisão. Legal, legal. É um ponto que chama atenção também, é que muitas vezes o empresário ele não consegue se antever aos seus problemas, né? E quando você tem um bom processo sistematizado, quando você tem ferramentas de tecnologia, quando você tem um sistema muito bem pautado no seu negócio, você consegue se antever muito bem aos problemas. Fala um pouco aí como que você tem ajudado os seus clientes a antever isso, sabe? A projetar cenários, a descobrir situações que não estavam ali no radar, ou até mesmo como que faz para, sei lá, tipo, em algum momento ali com tecnologia descobrir caminhos mesmo, entendeu? Dá um pouco dos exemplos aí de como você tem ajudado as empresas nesse sentido. A grande dificuldade que eu vejo no início aí dos empresários, às vezes eles não sabem nem o problema que ele tem lá, né? Ele está buscando uma alternativa, né? Buscando uma solução, né? E o grande problema é que às vezes ele enxerga o sistema como uma salvação, né? Uma varinha mágica, né? Ele vai instalar um sistema de gestão e fala, pronto, está resolvido. Minha vida se resolveu, né? E o que é mais frustrante para a gente, na parte da implantação do sistema, é um sistema que não é bem utilizado, né? Às vezes a gente se depara até com empresas que têm um sistema bom, né? E ele quer trocar, né? Não, porque esse sistema não funciona. Por quê? Porque tem a parte dele, né? A parte do empresário, né? Então, a maior dificuldade que a gente tem, primeiro, que é a mudança mesmo, né? Mudança de cultura. Né? Às vezes, o cara está na zona de conforto, né? Mudança cultura, que eu digo, é a cultura empresarial, né? A cultura da empresa do cara, né? Ele não tem processos definidos, né? Então, assim, um sistema de gestão ERP, ele vai trabalhar dentro da empresa, integrando os processos, então, desde das compras, gerando já o estoque, receber, cobrança, né? Então, assim, mas para que isso funcione, né, ele precisa ter os processos integrados, ter os processos definidos, na verdade, né? Então, assim, primeira coisa é ele ter esses processos, né? A gente ajuda, às vezes, muito ele desenvolver, né? Às vezes são empresas de pequeno porte, não tem uma condição de ter uma consultoria especializada, né? Às vezes a gente tem algumas parcerias com consultores que a gente daí faz um trabalho até mais profundo, né? Mas a gente busca sempre ajudar ele na definição desses processos, para ele saber onde que está esses gargalos, né? E a gestão do comportamento. Então, ele vai definir o processo, e como que vai ser a rotina dentro do sistema, como que ele lança, como que ele alimenta, para depois a gente chegar nesse resultado, né? Porque o cara, ele quer já saber do resultado. Né? Então, por isso que eu falei, a nossa maior frustração, às vezes,
é que a pessoa não alimenta o sistema do jeito correto, né? Porque às vezes a mudança depende da empresa também. Então, a tecnologia, a ferramenta, a gente vai dar, né? O problema é que às vezes, como eu falei no começo, ele quer uma solução mágica. Eu costumo até dar um exemplo, que a gente tem um problema a ser resolvido, né? Que é, digamos assim, é o prego, né? Eu forneço a ferramenta que é o martelo. Mas se o empresário não pegar o martelo e bater no prego, não vai pregar, não é verdade? Ele precisa pegar o martelo e pregar, né? Senão vai ficar ali do mesmo jeito. Então a gente tenta ajudar ele nessa mudança de comportamento. Esse é a pior, não é a pior, mas é a maior dificuldade, né? Maior dificuldade. Não procurar uma solução mágica aí para resolver o problema, né? Porque a mudança de processo, mesmo ele não tendo isso definido, a empresa já tem um processo, né? Um processo natural que acontece por osmose lá, está acontecendo. Então, às vezes, você vai falar que você tem que fazer uma outra rotina para o sistema, para lançar dentro do sistema, eles veem isso como uma dificuldade. Mas o que eu faço hoje é mais fácil do que o sistema nos propõe agora, né? E às vezes não é mais fácil, não é mais difícil, né? O que ele faz, na verdade, é até mais trabalhoso, mas ele já está acostumado a fazer, né? Ele vai ter que fazer de uma forma diferente. Então, a gente tem que ajudar ele também a pegar nesse martelo. Você pega assim, segura assim e bate firme, né? Então, nesse sentido, a gente tem que ajudar também, né? A gente vê muitas empresas de sistema que a preocupação dele é implantar o sistema, é gerar hora de implantação, de treinamento, e tirar nota para o cara e tá lá instalado, o cara tá pagando, tá tudo bem, né? E a gente tem uma frustração nisso, a gente quer ver o cara ter resultado, né? Por isso que a nossa missão é essa, ajudar as empresas a melhorarem seus resultados, né? Através da nossa ferramenta. Eu vejo que por aí a gente pode antever muita coisa, né? Dentro das empresas aí. Legal, uma coisa que você falou que justamente ali, acho que foi na primeira questão, você falou que nada mais do que você vende é um sistema onde muitas vezes não importa nem a linguagem que o cliente está utilizando, né? Que você tem no seu sistema, se é feito um sistema de última geração ou não. Mas o mais louco desse sistema é que, assim, o que o cliente precisa para poder implementar, na verdade, o sistema é só consequência. Então, se a gente parar para analisar o sistema em si, ele é uma ferramenta, como você disse, porém, para que isso seja implementado, ele precisa de algumas rotinas, né? Eu até vi um tempo atrás um empreendedor falando que perguntaram para ele por que a empresa dele era tão organizada. E ele respondeu porque a empresa dele era limpa. Porque para ele poder limpar, ele tinha que organizar. Então, ele não conseguia limpar a empresa dele se deixar organizada. Então, se ele viu uma peça no meio do corredor, ele tinha que tirar aquela peça, organizar aquela peça, para depois limpar, senão ele não ia conseguir limpar. Então, o que você está querendo dizer é que, na verdade, aí tem alguns dilemas no meio do caminho, porém, o sistema ele acaba sendo uma consequência, né? E aí, até emendando na próxima pergunta, como o sistema é consequência de um processo de gestão, automaticamente você acaba entendendo completamente a rotina desse seu cliente, né? E você tem que ver completamente o processo dele. E até que ponto que você vai aí como uma empresa que implementa sistema? Você simplesmente vende o processo, vende aquilo que você tem como ferramenta, ou você realmente ajuda a empresa a mudar um pouquinho, olha, faça isso aqui de um jeito, pensa nisso aqui, porque às vezes você pode ser só um fornecedor, como você pode ser muito mais, né? Uma dica que você dá para o empreendedor, para o empresário, ele às vezes consegue captar aquilo e expandir horizontes e consegue ter a empresa realmente na palma da mão. Até que ponto que você vai? Até que ponto que você realmente entra e consegue aí mexer na rotina da empresa? Então, a gente, na verdade, faz logo que, sempre que entra em contato, ou é chamado, ou a gente aborda alguma empresa, né?
a gente sempre tem uma visão assim de estar ajudando ele a resolver um problema lá, né? A gente está lá é para isso, né? Conforme você falou lá, retomando um pouquinho, não interessa que linguagem que é, o cara não quer saber disso, né? Então a gente tem que tirar um pouco aquele tesão que a gente tem de TI, né? Porque a gente curte TI, né? A gente curte isso, cara. Então você vê um aplicativo novo, uma ferramenta nova. Olha como hoje, outro dia eu estava conversando com um colaborador meu aqui, que a gente está aí mais de 20, 30 anos, falando, nossa, como que era acesso de banco de dados, olha como a gente tratava a informação, olha hoje como acesso, né? Há 15 anos atrás, você não tinha noção de o trabalho que dava, hoje o negócio é dinâmico, fantástico. né? Rápido, né? É fantástico como mudou, né? Se você pegar, por exemplo, quando a gente programava para DOS, como mudou o acesso à informação, como que o banco de dados hoje facilita a tratativa, né? Até os bancos de dados hoje que trabalham para aplicativos é completamente diferente, né? Então, assim, mas o empresário tem que saber disso, né? Então, indo no foco da sua pergunta, primeiro a gente, foi uma surpresa até, né? Hoje eu tenho o privilégio de ter, a gente tem aproximadamente 160 clientes, né? A gente não foca em quantidade de clientes, mas são clientes que querem fazer a gestão, né? Então, e alguns mais antigos que a gente vem sempre fornecendo mais ferramentas, né? Mas, assim, o foco é a gestão, né? Então, desses 160 clientes é um privilégio, porque hoje eu acabo aprendendo muito, né? Eu tenho cliente da indústria, tenho cliente do comércio, eu sei como que funciona um chão de faro, como funciona uma máquina injetora de plástico, um torno, né? A gente entende, é um privilégio para a gente o conhecimento que a gente acaba tendo com esses clientes, né? Então a gente procura, primeiro, fazer um levantamento de necessidade, né? É muito mais, o mais importante hoje é o levantamento de necessidade. Então, Como se fosse um diagnóstico para o médico, né? é um diagnóstico, isso mesmo, que vai saber quais os principais problemas que ele tem, o que ele precisa resolver, né? Quais são as dores que ele tem, o que resultado ele quer enxergar. Daí a gente vai até quais impactos desses problemas na empresa, né? Para a gente poder mapear como que é a cultura dele, né? Às vezes, qual o material humano que ele tem lá, porque assim, não adianta eu falar para ele, ó, você vai fazer isso, 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 você vai ter que contratar 5 pessoas, entendeu? Então, porque eu tenho uma implantação que eu demanda disso, disso. Então, assim, até isso a gente faz. Mapeia o material humano que ele tem, daí a gente vai falar, ó, a ferramenta a gente vai ter que implantar sim, com tantas visitas, a gente começa fazendo esse tipo de lançamento, porque depois você vai para essa etapa e vai implantando por tarefas, num X tempo ele vai ter fechado lá o ciclo da implantação para ter aqueles problemas resolvidos que a gente teve no levantamento de necessidade, né? A gente tenta fornecer para ele todas as informações, né? Até de boas práticas de gestão, que às vezes a pessoa está fechada lá, né? Dentro da sua empresa e ele não percebe algumas coisas. Isso a gente tenta levar, boas práticas de gestão. Olha, você sabe como que funciona uma gestão financeira, o DRE, assim, uma leitura do DRE você faz assim, fluxo de caixa pode trabalhar desse jeito, né? Um CMV lá, um custo de mercadoria vendida. Então a gente vai mostrando para ele, né? Olha, aqui isso é interessante trabalhar esse relatório, aqui é interessante você trabalhar esse tipo de lançamento. Então, a gente tenta dar essa base de gestão para ele, né? Uma coisa que me surpreendeu, mas eu acho que numa reunião nossa lá, né? A gente estava trabalhando, batendo um papo, né? Acho que estava eu, você e o Raul. Você acabou falando assim para mim, o seu foco não... você vende mais a gestão empresarial do que a ferramenta, né? Verdade, verdade. É que sem a gestão, a ferramenta não faz sentido, né? Sem a gestão, a ferramenta não faz sentido. Agora, a gente também tem um limite, né? Se a gente vê que a empresa é muito deficiente
ou precisa de um aprofundamento maior, né? Que daí também não é o meu foco. A gente tem até ideia de eu ter uma empresa com consultores focados nisso, né? Mas hoje a gente tem alguns parceiros, né? Então, tem um parceiro, por exemplo, em formação de preço de custo em indústria, né? Já que a gente dá uma base muito grande para a indústria nisso, o sistema ajuda muito nisso, como ele tem que fazer o roteiro, como ele tem que fazer os lançamentos, às vezes ele precisa de uma consultoria específica, principalmente para muitas áreas, né? Porque às vezes ele tem que ratear, no custo dele precisa ratear energia elétrica, ele precisa ratear hora-homem de máquina. Então, assim, precisa de um cara específico lá. Então, a gente ajuda aí, ó, tem uma consultoria sim. Às vezes até assim, ó, faça tal curso, esse curso é interessante. Tem um outro consultor financeiro administrativo, tem uma outra empresa muito bacana que trabalha com a gente, alguns clientes também na parte de consultoria. Porque às vezes a gente pega alguns clientes que eles têm dificuldade financeira, dificuldade na gestão. Então o cara está perdendo dinheiro com o banco, o cara está perdendo dinheiro em outras coisas que não é da operação, que a gente não vai resolver. Então tem uma consultoria. É o gargalo, né? É o gargalo. Na verdade, não é nem a falta de dinheiro, né? Mas a falta de gestão, né? É falta de gestão. Então, a gente tem essa consultoria, por exemplo, tá ajudando um cliente nosso, que eles já revisam tudo. Desde o que taxa que paga no banco, as coisas, daí a gente já alinha junto com o sistema, o plano de contas, tudo, e o negócio caminha junto, né? Então, a gente tenta dar essa base. Até para, sem te interromper, a gente interrompendo, eu acho que gestão, e aí desse ponto que você está falando, é muito parecido quando você sai para correr, né? Eu comecei a correr e você percebe que correr direito ou correr sem estar fazendo as coisas direito, na verdade você gasta mais energia e tem menos resultado, né? Se você acorda, por exemplo, de uma noite que você quase não dormiu e não se alimenta direito, você corre, às vezes, gastando muito mais energia e tem menos resultado. É mais ou menos isso que acontece com gestão, né? Com certeza, você tem um esforço, né? Isso daí a maturidade e a experiência traz para a gente, ainda mais a gente que deu muita cabeçada, né? Eu falo isso pela minha empresa mesmo, né? Quanta coisa eu errei porque eu não tinha uma pessoa do meu lado ali que podia falar assim, faz assim, entendeu? Você, tá vendo aqui, tenho essa experiência, o cara não precisa errar mais, a gente pode ajudar ele nisso, né? Então, assim, é o que você falou, tá correndo errado, né? Correndo errado, você vai cansar mais, vai gastar energia, né? Às vezes a gente pega algumas empresas que eles falam assim, eu não tô vendo a cor do dinheiro. Parece que eu faturo, tiro nota, corro, do que eu não estou vendo a cor do dinheiro. Às vezes a gente coloca o sistema, dá umas dicas, o cara reduz. Não é nosso foco isso, né? Ele reduzir, por exemplo, um número de funcionários. Mas às vezes ele reduz até o número de funcionários, aproveita aquela mão de obra. E teve uma empresa que o cara tinha 5 pessoas no financeiro, empresa grande. Ele diminuiu para 2. Ele tinha 5, por exemplo, para ele ter um resultado de um relatório de cobrança, que as pessoas iam alimentando na mão, planilha aqui, outro sistema ali e tal, levava 5, 6 dias, né? Então, com 2 pessoas, o sistema integrado, o boleto que venceu ontem, hoje tá na mão do cara, que ele tem que cobrar. Então, assim, às vezes um ciclo de cobrança dele, ele ia começar a cobrar o atrasado depois de 6 dias. Ele ia receber um atrasado depois de 15 dias, já virou um mês, né? Então, assim, ele pegou essas outras 2 pessoas, 2 ele alocou em vendas, e a outra, que eram pessoas de confiança, ele foi para cuidar numa outra parte da empresa, lá na parte de almoxarifado e produção. Né? Otimizou tudo, né? Então, assim, isso é importante, o cara perceber, né? A gente levar para ele, além da implantação, algumas dicas, tipo assim, olha, isso assim, as empresas estão fazendo desse jeito. Seria interessante você enxergar também isso daqui. Então, você dá essa visão para ele, desse cliente, por exemplo, às vezes, eu trabalho, parece que só passa dinheiro na minha conta, nunca sobra dinheiro, né? Para algum lugar o dinheiro está indo.
Sim. Então, a primeira coisa que a gente às vezes faz é ter um plano de contas bem definido, um centro de custo bem definido, para ele saber para onde está indo o dinheiro. Né? É uma coisa que você sempre fala, né? Alguém paga a conta, né? Você sempre fala isso nas reuniões. Alguém paga a conta. E boa parte das vezes é a má gestão é que faz com que quem paga a conta é o empresário, né? O dinheiro sai, né? Não tem. Assim, se a gente faz uma má gestão de processos, ou administrativo, financeiro, ou até ali na produção, para algum lugar está indo. Ou ele está comprando mais matéria-prima do que ele precisa, ou ele está um funcionário matando peça lá na hora de fazer uma produção, ou tem alguém roubando ele no estoque, ou às vezes não é, ou perdendo dinheiro em algum combustível, sei lá, por falta de logística, o dinheiro está saindo, né? Ainda mais assim, o grande erro que eu vejo às vezes, o dinheiro está saindo, o cara acha que ele vai resolver vendendo mais. Ele começa a focar em vender mais. E quanto mais ele vende, mais o dinheiro acaba saindo mais, porque está tudo errado, né? Sim. Então, assim, ele acha que ele vai vender mais, ele vai resolver o problema então vai passar mais dinheiro, só vai aumentar o volume, né? A crise é um negócio interessante para isso, porque o cara começa a olhar mais para dentro. Ele fala assim, poxa, mas agora que eu não estou vendendo tanto, é o que você falou. Organização é tudo. O cara fala assim, não, deixa eu arrumar minha casa aqui, né? Não sei, comparativo assim, nada a ver. Mas você reparou o que aquela crise de água que a gente teve em Itu trouxe a gente se virava com pouca água, né? Você, peraí, é assim, coisas que a gente não passava na cabeça, a gente começou a fazer. E até hoje, o comportamento que você adquiriu lá, falou, pô, não posso mais escovar o dente assim, né? Eu fazia barba embaixo do chuveiro, cheguei a fazer barba embaixo do chuveiro. Né? Coisa que você não faz mais. Então, assim... Se para analisar, o empresário, de um modo geral, ele precisaria pegar os momentos deles de crise e transformar isso numa baita de uma oportunidade, né? Só que a gente realmente faz o inverso, a gente pega momentos de escassez e começa a chorar, começa a ficar pensando só no tempo que tinha um tempo que era melhor, mas na verdade é uma baita de uma oportunidade, porque você não vai vender sua empresa em 3, 4 meses, um ano, né? Você vai, na verdade, ter aí décadas empreendendo. Então, se você pega um ano, 2, para repensar o negócio como um todo, você acaba tendo muito mais sucesso em áreas que você nem imaginava que você poderia ter, dado a um problema, né? Dado a uma situação que você teve e se deparou, né? Isso daí que você falou é um ponto interessante, né? Eu perdi muito dinheiro na minha empresa no começo, sim, do meio para trás, né? Que eu tenho nessa caminhada de empreendedorismo aí, tentando achar uma fórmula mágica para resolver as coisas em 1, 2 dias, em um mês, um ano, né? Parece que eu vou achar a virada, né? A hora que eu achar a virada, eu vou ganhar dinheiro pra caramba. E não é isso, cara. O negócio é o ritmo. É o ritmo e o dia a dia, a rotina. A organização é a rotina. A partir do momento que eu falei, pô, peraí, tá tudo errado. Como que eu vou ver minha empresa daqui 1 ano? Assim, daqui 5 anos, daqui 10 anos, né? Você começa a fazer esse exercício, você fala, poxa, o negócio não é o ritmo, né? É o dia a dia. Então, às vezes a gente está procurando um milagre de, não, vou fazer um sistema que vai me dar um boom, eu vou vender muito. Pode acontecer, né? Mas se eu ficar atrás disso, é muito mais provável que o negócio aconteça ao contrário, né? E isso que você falou, a crise é bom para isso. E o empresário, às vezes, assim, que é muito mais fácil você colocar a culpa no outro, né? Você terceirizar a responsabilidade, né? Então você fica, não, a hora que passar a crise, eu vou fazer, né? Agora acabou a Copa, né? A hora que a Copa acabar, o negócio vai... mas daí tem a eleição. Então vamos ver quem vai ser eleito, a hora que acabar a eleição, pô, mas os políticos roubam. Então tá sempre nessa conversa. E você não se mexe, entendeu? Daí, a hora da eleição, a gente vai falar que já tá o final do ano. Vamos ver ano que vem. Começa ano que vem, tem o carnaval. Então, depois do carnaval. E assim vai. Então, assim,
A gente tem que fazer o que tem que ser feito. É, Esse é o ponto, né? Fazer o que tem que ser feito. E o que depende da gente, né? Eu tenho uma palestra que eu faço, geralmente, fiz outro dia na associação comercial, eu divido em dois quadrantes, assim, né? Se você parar, é uma palestra que eu falo de custos, organização lá, e aumento de faturamento, né? Se você analisar esses três itens, até o aumento do faturamento não depende do cliente, depende da gente, né? Então, o que a gente pode fazer que depende da gente? Primeiro, organização, disciplina, mapeamento de processo, a parte interna, né? Eu saber meus custos, tudo. Daí depois eu vou até posicionar meu produto de um jeito melhor, eu vou vender mais ou menos. Às vezes vender menos é até melhor, porque você vai vender com mais lucro. Você vende menos, se você nicha no mercado tal, você vai vender menos, você tem uma empresa mais enxuta, com profissionais que trabalham melhor, sua margem é maior. Com certeza. Fica mais dinheiro. Então, assim, isso que a gente tem que pensar, né? Deixa de lado, o mercado não sei o quê. Porque aqui a cidade agora não dá. O que eu mais escuto é reclamação, né? A gente vai em visitas comerciais, em grupos de network, associações, a gente escuta nego reclamando. Agora não dá porque tem a lei da fachada. Que, vou ter que gastar não sei quantos mil. Pô, use isso daí para você mudar, uma nova fachada, né? Vai ficar reclamando, pô. Só reclama. Então é difícil, cara. A gente tem que ver. O que depende da gente. É isso. Então eu acordo e vou fazer isso. Legal, legal. Dá um ambiente externo, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Você vê muita diferença entre a gestão de processos e a própria gestão sistêmica ali, entre indústria, comércio e serviço? Assim, você vê muita diferença ou você vê que os princípios são basicamente os mesmos e pouca adaptação? O que você vê nesse sentido, nesses anos de experiência? Não, na verdade, assim, as boas práticas de gestão, né, ela é a minha visão, tá? Ela é universal, né? Então, você saber liderar, fazer uma gestão por resultado, uma gestão de metas, a parte básico lá, né? Gestão empresarial básica, né? As boas práticas que a gente chama, né? É igual, né? Mas, assim, lógico, cada um tem os seus pontos de atenção e suas particularidades, né? Então, no comércio, você tem que dar um foco maior. Às vezes, o estoque é uma coisa que pode diferenciar. A parte da venda, parcelado, né? Às vezes, o cara, ele vai vender parcelado porque o vizinho também vende, né? Mas será que esse parcelado me gera caixa para eu comprar, para eu alimentar meu estoque, para eu ter o produto na prateleira? Então, assim, tem umas características específicas da indústria também, o custo da matéria-prima, o roteiro da produção, cada um tem a sua particularidade, né? Mas a gestão básica do financeira e administrativa é bem parecida. Mas cada um, até quando a gente faz a implantação, a gente sabe quais são os principais problemas que o comércio tem, né? Normalmente, e a indústria também, e a empresa de prestação de serviço também, né? Então, dentro de cada característica, a gente vai trabalhar os problemas dela. Mas, às vezes, a gente vê, independente do setor, né, que eles não estão fazendo o básico do básico. Né? Sim. Então, primeira coisa Nem o mínimo, né? Primeira coisa para você ganhar dinheiro, desde a pessoa física, nem falando de empresa, né? Pessoa física para jurídica, né? Primeira coisa é você sempre gastar menos do que você, né? Do que você ganha. Esse é o básico do básico. Né? Você gasta mais do que você ganha, já vai dar errado em qualquer coisa. Né? Então, esse que a gente faz, né? Orçamento doméstico nosso, às vezes é uma empresa, qualquer setor tem que ter um orçamento, tem que ter um plano de contas, tem que ter uma organização,
Então, isso é básico para todas, as boas práticas é básico, né? É lógico que cada um daí tem a sua particularidade, né? Mas é normal isso. Legal. Você já deu um monte de dica aí, você já falou de diversos pontos que são super ricos, né? Mas para a gente fechar, qual que seria uma dica que você poderia deixar aí para os empresários, atrelado aí a tecnologia, atrelado a software, atrelado até a TI, atrelado ao teu universo? O que você vê assim como aquela dica principal que você poderia dar para o empresário? Então, costumo dizer assim, né, que nem a gente está falando desde o começo. Eu vejo que a gestão, ela é tudo mesmo. Então, primeira dica que eu vejo assim, primeiro é parar de ficar batendo a cabeça, entendeu? Ficar errando e não procurar ajuda, né? A gente tem que procurar ajuda. Eu fiquei muito tempo dentro do meu escritório tentando, achando que o que eu estava fazendo era a melhor coisa do mundo, porque as outras pessoas, né? Eu não ia em associações, Sebrae mesmo. Sebrae tem coisas riquíssimas lá, que ninguém aproveita, né? Que está lá de graça. De graça. É de graça. Outro dia, tem um consultor do Sebrae, amigo nosso, estava falando que o governo não estava para cortar uma verba de um curso lá em uma consultoria, porque não tem jeito para fazer, entendeu? Tudo, né? Como que pode, cara? Você entendeu? Então, assim, procure ajuda, cara. Né? Vai lá, veja o que você está fazendo e pare de achar o que você está fazendo é a melhor coisa do mundo, que só você sabe das coisas. Eu era assim, não, eu vou lá, se eu vou numa associação, os caras querem ganhar dinheiro, querem ganhar dinheiro em cima de mim. É o meu pensamento, né? Pô, vai lá, troca uma ideia com alguém que é empreendedor também. Que a gente tem... o seu problema já foi resolvido por alguém, não é? Então. Mundo globalizado não tem mais aquilo que você tem de problema, alguém já resolveu. É só você ir lá e trocar ideia com essa pessoa, e muitas vezes a pessoa é receptiva para te ajudar. Só que a gente tem a impressão que não é? Porque a gente fica assim, às vezes essa pessoa já teve um problema, alguém ajudou ela tem prazer de ajudar, eu tenho prazer de ajudar, entendeu? Uma coisa que é interessante, né? A gente fica batendo a cabeça, tentando inventar uma roda que já reinventar a roda, que já inventaram, e não vai atrás de quem, né? O que acontece geralmente? A gente vai trocar ideia com pessoas empreendedoras, né? Ou melhor, com pessoas que não são empreendedoras. Isso é um erro a não cometer. Você vai lá trocar ideia com sua mãe, por exemplo. Vai falar para sua mãe, nossa, mãe, olha, estou investindo isso, tá? A sua mãe fala, pelo amor de Deus, nossa, cuidado com isso. Acabou, né? Ou se a sua mulher não é o mesmo perfil de você, ela não é a melhor pessoa para você falar de negócio, né? Então, às vezes, num grupo de network, num curso do Sebrae mesmo, você encontra outros empreendedores que estão com o mesmo problema que você. Com certeza. Então, você vai ver o que ele está fazendo, né? Então, essa é uma dica interessante. Ter ciência também que a mudança não é fácil, né? Que a gente fica numa zona de conforto, mas a gente tem que mudar, né? A gente tem que buscar coisas novas, né? Então, na crise, vou ficar quietinho que passa. A hora que você começar a correr, porque o mercado aqueceu porque tem alguém correndo antes de você. É verdade. Então, você vai sair atrás, já está atrás, né? Então, às vezes, a hora de investir, de mudar, é na hora da crise, né? E sempre está um foco no resultado, né? Mas eu acho que a grande dica que fica é assim, falando em gestão, né? Como eu falei que a gestão é tudo, a gente tem que ter uma meta. Não existe meta, não existe gestão sem meta. Se você tem aí sua empresa e fala assim, eu tenho uma gestão, assim, eu faço isso, faço aquilo. Tem meta? Meta não... Então não tem gestão. Né? Se você não tem uma meta clara, específica, né? E ela seja desafiadora, que tenha um tempo. Porque a meta tem que ter um tempo, ela ser específica, ela ser desafiadora, né? E ter um tempo, em um ano eu quero estar desse jeito. Então, faça um exercício. Em um ano, minha empresa tem que conseguir isso. Em 5 anos, vou conseguir aquilo. Em 10 anos, tem que estar nesse outro formato, planejamento estratégico. Então, tem que ter essa meta, essa visão. Porque eu tinha muito medo de meta. Porque, e se eu chegar daqui um ano, não tiver do jeito que eu planejei? Mas se você não tem um norte para você seguir,
Às vezes, o que eu me surpreendi muito, que em 6 meses eu tinha passado um ano que eu tinha pensado, entendeu? Sim. Então, peraí, mas como que eu passei? Porque eu tinha onde chegar, né? Então, a meta é o que vai dar esse combustível, né, para a gente chegar. E ela vai puxar o resto, né? Vai puxar. Se você tem uma meta, você vai acabar percebendo que você precisa mudar um processo na empresa, você vai acabar percebendo que você precisa de um parceiro, que você não precisa fazer tudo. Né? A gente, uma outra coisa que é interessante, que veio na minha cabeça agora, às vezes a gente acha que a gente precisa fazer tudo, ter todos os recursos aqui. Busca um parceiro, às vezes, não viu aí agora a Embraer aí com a Boeing aí se juntando. Então, assim, busca um parceiro, vamos fazer as coisas juntos, um ajuda o outro, otimizar recurso, né? Tem um cliente nosso que trabalha com injeção plástica, ele está procurando, ele busca outras empresas de injeção plástica, porque ele comprou uma máquina nova, a máquina está parada e tem nego do mesmo segmento que precisa de máquina para injetar, entendeu? Tá. Então é isso. A meta que vai mover a empresa para tudo. Vai mover a empresa para mudar processo, para integrar parcerias, né? E buscar o movimento. E sair da zona de conforto, né? Bacana, perfeito. Cara, legal, obrigado pelo tempo. Eu achei que foi um papo bem rico. Muito aí para contribuir e somar, né, com as empresas. Com certeza. Obrigado e que você consiga aí ajudar o máximo possível de empreendedores a conseguir implementar seus processos e conseguir ter sucesso, na verdade, com boas práticas de gestão, porque eu sempre digo para você que, na verdade, o software acaba sendo consequência mesmo. Antes precisa de todo um manual. Obrigado, cara. Valeu mesmo. Obrigado pelo tempo. Se tem alguma coisa para finalizar, fica à vontade. Não, eu que agradeço, Rafael, pela oportunidade e por você achar que eu tinha alguma coisa aí para acrescentar e falar, né? Que a gente gosta de bater um papo e falar, né? E talvez deixar uma mensagem aqui, uma coisa que a gente vive no dia a dia, né? É ajudar mesmo, entendeu? Eu acho que o ajudar enriquece a gente. Entendeu? Então, quanto mais você ajuda, mais você aprende. Às vezes a gente vê alguns empresários aí que pensam em subtrair, né? Ele estava conversando, pensa em subtrair, pensa em levar vantagem, né? E às vezes você ajudando é onde você leva mais vantagem, é onde você otimiza e onde você acaba virando referência, acabam te procurando e a gente vai avançando. Então, eu acho que a mensagem final é essa: a gente tem que procurar ajuda, um ajudar o outro. Se você tem alguma coisa, algum conhecimento aí, pela experiência, ajude a tua empresa, que você vai ser ajudado sem você perceber. Né? Acho que é isso que tem que fazer. Mensagem final. Rogério, obrigado mais uma vez. Valeu, viu? Obrigadão mesmo. Eu que agradeço. Um abraço. Até mais. Tchau.